Eu gostaria de falar a respeito de bullying e de desenvolvimento de habilidades naturais. Partindo de uma coisinha que me aconteceu já faz vários dias atrás, mas é que eu fiquei pensando e não consigo tirar da cabeça, então vamos tentar usá-la para alguma coisa útil. É o seguinte, eu sempre tive facilidade com a língua portuguesa, sempre li com muita facilidade, sempre. E por ler, eu digo realmente compreender um texto, conseguir ler e tirar alguma informação dali, ir além das palavrinhas escritas. E também sempre tive muita facilidade com a gramática da língua portuguesa. Nunca foi nenhum mistério para mim escrever corretamente, falar corretamente, usar a língua de uma forma adequada. Pois bem, eis que, além disso, eu também sou professora. Então, como professora, eu tenho a péssima mania de corrigir as pessoas. E isso, lógico, acarreta problemas. Tanto que, há pouco tempo, um colega ficou irritadíssimo porque eu corrigi um texto que ele havia escrito sem que ele pedisse que eu corrigisse. Até aí tudo bem, porque foi uma intromissão da minha parte. Né? Ele não pediu opinião nenhuma, ele não pediu que eu corrigisse, eu corrigi demitida mesmo. Mas o ponto-chave é que eu estava correta, as correções que eu fiz eram adequadas. Eu fiz isso em particular, então não foi assim nenhuma atitude. Ah, não foi falta de educação da minha parte. Não expus essa pessoa ao corrigi-la. Mas o que me deixou realmente chateada na questão foi que essa pessoa usou um argumento que me deixou assim, que me pegou de surpresa vindo dela. Ela me disse assim, basicamente assim, que eu não tenho um diploma de letras. Então, quem sou eu para estar corrigindo a língua, a gramática de quem quer que seja? Foi isso que ficou incomodando na minha cabeça. Porque eu acabei lembrando do meu tempo de colégio, do tempo em que eu sofria bullying por causa dessa minha facilidade com o idioma. Ora bolas, enquanto os meus colegas lá pelos seus 12 anos por aí estavam jogando bola na rua, eu estava lendo os clássicos romancistas brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar e aquela turma toda lá, porque eu gostava, eu realmente gostava de ler esse tipo de coisa. Eu gosto de ler filosofia pura. Eu leio os textos de Platão, de Kierkegaard, de Hegel e toda essa cambada, e principalmente os mais antigos, eu gosto. Eu tenho facilidade em compreender as coisas e eu adoro observar os estilos de escrita. Eu tenho um prazer enorme em ler textos mais antigos que têm uma escrita mais poética, com um trabalho mais rebuscado. Eu acho isso o máximo. Sempre gostei. Não tenho assim muita intimidade com poesia até no meu tempo de colégio ainda lá pelos 15 anos ou coisa parecida. Eu lia muita poesia, cheguei a ter a habilidade de reconhecer quem tinha escrito a poesia só pela maneira como o texto era, como se desenvolvia o texto, eu sabia dizer de quem que era. Agora veja que isso vai acarretar em um conhecimento, ora bolas.
Se eu leio bem, se eu sou capaz de extrair informação de um texto difícil e eu tenho habilidade com a construção da língua, eu realmente me entendo muito bem com a organização, a estrutura da língua portuguesa. É lógico que isso vai se mostrar de alguma maneira. Eu falo de uma maneira diferente. É normal para mim falar dessa maneira. Eu não estou pensando como eu vou construir a frase. Ela simplesmente sai assim. Quando eu escrevo de uma vez só. Apesar de eu ter uma preguiça enorme para escrever, eu escrevo de primeira. Eu nunca releio o meu texto para procurar problemas de gramática. Eu releio o texto para procurar organização, uma melhor organização das ideias. E mudo muito pouca coisa depois de uma primeira escrita. E sempre foi assim, sempre foi assim. E quando uma pessoa vem com um argumento desse tipo, você não tem um diploma para comprovar que você tem esse conhecimento, eu sempre tomo um choque assim de primeira e depois eu acabo ficando com aquilo, remoendo essa informação no meu cérebro por muitos dias. Por que que as pessoas são assim? Por que que as pessoas cobram esse tipo de informação? Um diploma, um papel que comprove o conhecimento que qualquer um tenha. No meu tempo de colégio, isso acontecia porque as pessoas gostavam muito de ridicularizar aquele que tem um conhecimento intelectual, uma habilidade intelectual, uma inteligência intelectual um pouquinho acima do normal, um pouquinho acima. Eu não sou nenhum gênio, com língua nenhuma. Eu não sou nenhum gênio da escrita, nada. Eu simplesmente tenho um pouquinho mais de habilidade com a língua do que as pessoas ao meu redor, pelo menos, têm. E no colégio isso já é de praxe. Se você intelectualmente se sai bem em qualquer matéria, você sofre bullying. Isso é básico. E até professores desgostam de você. Você tem que provar que você realmente tem aquele conhecimento, que você realmente tem facilidade com aquilo com muita frequência, tanto para os teus colegas quanto para os teus professores, e isso é muito estressante. Eu achei que depois de sair do colégio, de faculdade, tudo isso, eu não precisaria mais ficar me digladiando com esse tipo de situação, porém ainda tenho que. Uh, Para os meus alunos, para os pais de alunos, eu já tenho alguns diplomas pregados na parede ali, meio que de enfeite, só para a pessoa chegar de cara e pelo menos ter alguma coisa em que se embasar. Mas tudo bem, eu sou uma professora, eu trabalho com isso, então, lógico, eu tenho que fornecer alguma garantia para uma pessoa que não me conhece. Mas qualquer um que faça uma aula comigo, uma aula só, comprova que eu não falo bobagens, que em tudo o que eu me meto a fazer, eu tenho aquele conhecimento. E se eu corrijo alguém, eu sei o que eu estou falando. Mesmo que eu me mostre um pouco mais na dúvida, que eu diga que será que é isso, eu tenho certeza que eu estou falando a coisa certa. Dificilmente eu me meto a dizer alguma coisa se eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Ah, essa é uma parte da questão. Que as pessoas deveriam aproveitar melhor as pessoas que estão ao seu redor e o conhecimento que elas têm. Uma pessoa não precisa de um diploma para comprovar que ela tem qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. A pessoa simplesmente precisa demonstrar segurança naquilo que ela está falando ou naquilo que ela está fazendo. E as pessoas deveriam ser um pouco mais tranquilas nesse ponto, deixar um pouco o ego de lado e aceitar.
ser corrigido, aceitar, receber alguma informação de uma pessoa que não tem um diploma, que não tem uma faculdade naquela área. Eu não tenho faculdade de letras, eu não cursei a faculdade de letras, porque eu já dei aula de inglês para pessoas que estavam na faculdade de letras e eu não via necessidade nenhuma em estar sentada ao lado dos meus alunos na faculdade. Eu não sinto necessidade nenhuma em ter um diploma de letras em língua portuguesa. Eu não trabalho com língua portuguesa. Eu não sinto necessidade nenhuma em ter um diploma de psicologia, apesar de eu já ter procurado um curso. Desisti dele porque achei muito caro. As mensalidades estavam além das minhas condições econômicas de professora. E desisti também de fazer outras faculdades, porque eu já não tenho mais saco para voltar para uma sala de aula, para enfrentar o dia a dia de uma faculdade, voltar a brigar com o professor, voltar a fazer trabalho em grupo, voltar a fazer todo o processo de faculdade. Eu não tenho mais saco para isso há muito tempo. Acho que uma faculdade já foi o máximo. E, detalhe, eu sou formada em letras. Desculpa, eu sou formada em história. Eu sou, por decreto, por um papel que eu tenho ali na parede, eu sou formada em história, eu sou historiadora. E eu tenho conhecimento mais na área de história das artes, que é o que realmente me interessa, além de religiões, filosofia, alguma coisa de sociologia. Enfim, eu leio um punhado de coisas e quando eu leio alguma coisa, eu leio muito a respeito daquele assunto. E agora o outro ponto que eu acho interessante e importante, que eu acho que é o que eu mais queria falar. Com as pessoas que têm alguma habilidade inata, que têm alguma facilidade para alguma coisa, já sofreram bullying por causa dessa habilidade e acabaram deixando de lado, acabaram não, não se dedicando a desenvolver mais essa habilidade porque acabaram seguindo os conselhos das pessoas desagradáveis e muitas vezes imbecis que dizem para você que você precisa se enquadrar dentro do padrão, que você precisa se manter num determinado nível, que você precisa se misturar um pouquinho com as pessoas para você ter aceitação. Todo mundo tem alguma habilidade e muitas pessoas têm alguma habilidade intelectual escondida, que não foi bem trabalhada, uma habilidade artística, algum conhecimento, alguma coisa que ela acaba deixando de lado como se aquilo devesse ser tratado apenas como um hobby, uma curiosidade. Não é. Faz parte de você, aquilo que faz parte de você, você tem que desenvolver e você não tem que ter vergonha de mostrar e você não tem que ter a preocupação de o que as pessoas vão dizer a respeito de você. Ora bola, se a pessoa que ficou irritada quando eu a corrigi ficou irritada, o problema é dela. A verdade é que eu sabia o que estava dizendo e eu quis contribuir. Se ela não aceitou a contribuição, azar é dela. E todas as outras pessoas devem procurar qual é a sua, qual é a tua área, o que realmente você tem que é importante e que você pode contribuir, seja lá a área onde você esteja trabalhando, o grupo ao qual você pertença, você tem alguma coisa que você pode desenvolver e que você pode transformar em uma contribuição para o teu grupo, faça isso, independente do que digam a respeito.